Eu sou filho da Vera e do Luiz. Eu tenho uma irmã mais velha que se chama Débora. Tenho uma irmã mais nova que se chama Daniela. Tenho 2 filhos, Uriel e a Maia. Vivo com a minha esposa, meu amor da minha vida, a Naire. E eu tive uma infância muito feliz. Eu tive uma infância muito fácil. Eu fui uma criança muito alegre, muito arteiro. As pessoas diziam arteiro, né? Então eu era essa criança assim que se a mãe ia no supermercado eu sumia, se ia na praia eu também sumia, e se minha mãe não estava em casa eu ia pra rua. Paulista, meus pais moravam aqui em São Paulo na região de Pinheiros. Depois eles se mudaram para São José dos Campos, depois voltaram, moraram na região ali dos Jardins, depois foram para CUPC. E na minha infância, assim, desde as minhas primeiras memórias de infância, com 5 anos, com 6 anos, eu já era uma criança que ia pra rua, assim, driblava, né? Quem estava em casa, quem não estava. Minha mãe às vezes estava trabalhando, meu pai trabalhando. Às vezes tinha alguém cuidando, não tinha. Eu já ia pra rua, já era uma criança de ir pra rua, assim. E quando eu era criança tinha fliperama, né? A gente ia pra rua jogar fliperama. E muito cedo, assim, muito jovem. Depois meus pais moravam ali nessa cidade de São José dos Campos, ali também era muita rua, então eu brinquei muito, eu sempre fiz muito exercício, muita atividade física, né? Eu sou patinador, né? Trabalhei na pista de patinação, sempre andei muito de bicicleta, fiz arte marcial, né? Fiz taekwondo, karatê, kung fu, muay thai, capoeira. Então eu tive uma infância, uma adolescência muito ativa, assim, né? E logo fiz colegial técnico em eletrônica, comecei a trabalhar cedo na marcenaria do meu pai. Meu avô já era marceneiro também. E aprendi com meu pai, assim, a honestidade, aprendi com meu pai a retidão de caráter, aprendi com meu pai que a nossa palavra vale mais do que qualquer documento, né? Embora aprendi também a importância de documentar a palavra. Aprendi com a minha mãe a espiritualidade, a fé, a religião, a religiosidade. Minha mãe, que teve uma experiência na Umbanda, com a minha avó, que era umbandista, incorporava em casa. Minha mãe tinha medo da Umbanda e por isso a gente foi para o espiritismo, e eu frequentei bastante o espiritismo na minha adolescência, na mesma época que eu sempre fui muito livre. Sempre fui muito solto, assim, de uma liberdade muito grande dentro da família, assim. E sempre também, desde que eu me lembro de criança, já trabalhava, né? Trabalhei até de entregador de pizza, trabalhei em loja, então sempre tive uma independência, assim, uma autonomia muito grande na vida toda, né? Nunca fiquei desempregado, não sei se isso é um mérito, mas para mim é de grande valor, assim. Trabalhei como técnico Trabalhei na NET, TV a cabo, trabalhei na Procomp, trabalhei com cabeamento estruturado e conheci a Umbanda em 1995, me encantei com meu mestre Rubens Saraceni e comecei a estudar e praticar, e já participei da formação de um terreiro, chegando na Umbanda, assim, um terreiro muito familiar, começando a incorporar num apartamento. Depois a gente estruturou um pequeno terreiro e eu me encantei com esse universo, com a Umbanda me atravessou. E o Rubens, esse mestre, esse amigo, meu pai tinha uma marcenaria em 1995 e eu estava trabalhando com ele nessa época, fazia
projeto de imóveis, vendia e aquela maravilha, porque eu gostava muito também de estar ali na marcenaria e construir, idealizar. E o meu pai, muito bom, né? Desde o projeto até o trabalho da mão de obra, assim, era uma coisa muito encantadora. Então, ali no bairro do Belém, na rua Silva Jardim, tinha um senhor que pegava papel na rua, o seu Expedito. E ali a gente se via, tinha um bar ali, todo dia ali a gente tomava um cafezinho e o seu Expedito tomava uma cerveja. Ele parava o carrinho dele e o seu Expedito parecia um lorde, parecia um rei, tinha uma postura, um jeito de ser. Ele também não conversava com qualquer um, era um homem muito fechado. O seu Expedito era um homem negro de 73 anos de idade, de cabelo e barba branca, parecia um preto velho encarnado, assim, puxando aquela carroça. E alguma coisa me chamava muita atenção nesse homem, alguma coisa nele também chamou atenção. A gente começou a conversar. Eu descobri que o seu Expedito era baiano, de uma família riquíssima na Bahia. O pai era dono de antiquário, ele teve um trauma, saiu pelo mundo, saiu como andarilho pelo mundo, estava ali carregando papel, tinha uma cultura vasta, falava inglês, fluente, e tinha sido iniciado em tudo quanto é tradição que você pode imaginar. Foi iniciado na Umbanda, foi iniciado no Candomblé, foi iniciado na Quimbanda, na magia negativa, em tudo quanto é ordem. O corpo dele era inteirinho marcado, rasgado de símbolos, o corpo inteiro marcado de símbolos. E aí um dia ele perguntou qual era a minha religião. E eu falei, eu sou espírita. E ele deu risada e falou, você é umbandista, talvez você não saiba, mas eu estou vendo um caboclo e uma criança do seu lado com você. E eu nem sabia o que era Umbanda. Eu falei, meu senhor, eu sou espírita, minha mãe é espírita, minha avó era espírita. Nem sabia o que era Umbanda, nem sabia que minha avó tinha sido umbandista também, minha mãe escondia isso. E aí, naquela semana, surgiu um convite para visitar um terreiro de Umbanda, o terreiro do seu Flecha Dourada, da Dona Marlene, na Vila Jaguara. E lá eu me encantei pela religião, me encantei pela Umbanda, o seu Expedito estava certo. Minha alma já era da Umbanda, isso já estava assim, foi uma identificação, né? Igual eu voltar para casa, assim, falei, ó, aqui é o meu lugar. E ali me encantei pela Umbanda e com um grupo de amigos a gente formou um terreiro familiar num apartamento e dali a gente já alugou um espacinho na rua João Barreto de Menezes, São Paulo, paralela com a rua Alba, ali na zona sul de São Paulo. Um primeiro terreiro ali do lado da loja de artigos religiosos da Jurema, ali até hoje está ali Osmar. E ali eu comecei uma caminhada de dedicação à Umbanda e vivendo minha vida profissional, fui fazer faculdade de tecnologia da informação, depois fiz matemática com ênfase em informática e tudo, e comecei trabalhando e me dedicando à Umbanda, muito estudando com o Rubens profundamente. Em algum momento o Rubens disse que eu também iria dar aula. E eu não imaginava que fosse possível dar aula. Eu já estava à frente de terreiro, dirigindo terreiro, trabalhando no terreiro, mas não imaginava dar aula, ou dedicar minha vida a isso. E em algum momento as pessoas se juntaram e começaram a pedir para eu dar aula. E aí formaram um grupo de pessoas, me chamaram e falaram, nós já temos um grupo, é só você vir aqui dar aula. E assim, em 1999, eu comecei a dar aula de teologia de Umbanda presencial. O Rubens parou de dar aula de teologia para mandar os alunos de teologia para mim, aí ele ficou dando aula de sacerdócio e magia, foi uma coisa muito forte naquela época, assim. Então, muitas pessoas vinham estudar comigo, ele encaminhava muitas pessoas, e aí eu comecei a dar aula de teologia em muitos lugares, até que abriu o Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, onde eu preparei milhares de médios para o desenvolvimento mediúnico, centenas de médios para o sacerdócio. Em 2010, então, entrei na Faculdade de Ciências da Religião, porque eu queria entender a religião como um todo, além da Umbanda, como é que eu iria me aprofundar na Umbanda e também falar no mesmo nível que os sacerdotes das outras religiões, com uma formação acadêmica. E isso direcionou a minha vida. Em algum momento eu me vi totalmente dedicado à espiritualidade, à Umbanda, à incorporação, à magia. Vivi essa realidade junto do Rubens assim por 25 anos. Então é uma caminhada
maravilhosa, assim. Sou muito feliz. Em 1999 eu conheci o Rodrigo Queiroz também, que fundou o Jornal de Umbanda Sagrada. A gente começou a fazer jornal junto e eu comecei a escrever para o jornal e em algum momento em 2003 eu assumi a direção do jornal e comecei a escrever. Aí conheci o Wagner Veneziani Costa, saudoso, dono da editora Madras, muito amigo do Rubens, e ele falou: e você não escreve nada? Seu mestre já escreveu um monte de livro, você não escreve nada? Eu falei: olha, não tenho nenhum livro escrito, mas tenho uma pesquisa sobre as divindades. Ele falou: vamos publicar isso aí então. Meu primeiro livro era uma pesquisa de comparação dos orixás com as divindades de outros panteões, né? Oxum é a senhora do amor, assim como Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos, Lakshmi no hinduísmo, Hathor na cultura egípcia, Freya na cultura nórdica, e assim eu estudei os orixás em comparação com os deuses de outras culturas e também estudei mais sobre Deus, quais os nomes de Deus, o que é Deus, o que é religião, tudo isso. Deu esse livro, Deus, Divindades e Anjos, meu primeiro livro. E aí eu me formei em Ciências da Religião e o meu TCC foi sobre incorporação. Aí deu esse livro, Incorporação e o Sentido da Vida, é meu TCC de Ciência da Religião. Então eu já estava escrevendo muito para o Jornal de Umbanda Sagrada. Eu juntei alguns textos sobre alguns temas específicos e escrevi a Umbanda e Umbandista. Para quem está chegando na Umbanda entender, escrevi O Sacerdote de Umbanda, escrevi esse livro Orixás na Umbanda, uma visão umbandista sobre os orixás, e Médium Incorporação não é possessão, sobre o desenvolvimento mediúnico da incorporação. Escrevi também o livro História da Umbanda, que eu não estou com ele aqui agora. É um livro que teve 2 anos de pesquisa e finalmente escrevi meu best-seller Exu Não é Diabo, para desmistificar a imagem de Exu. E todos queriam saber da Pombagira, então, com o amparo da minha Pombagira, foi escrito esse livro Pombagira, a deusa, mulher igual a você, e assim me tornei escritor também. Por meio de todos esses saberes, eu passei a idealizar maneiras de alcançar as pessoas, expandir a consciência delas, trazer uma qualidade de vida, uma espiritualidade, um sentido para a vida, entender o propósito da vida, da maneira como eu vinha entendendo a minha. Idealizei o curso online Espiritualidade Visceral. Eu ministro a teologia de Umbanda online, que é o curso mais importante para todos os umbandistas. É o curso que explica o porquê dos fundamentos da religião, todos os fundamentos, tudo que é possível falar sobre a Umbanda é explicado nesse curso. A teologia de Umbanda, um curso maravilhoso, um curso que todo mundo tem que fazer, que além de tudo dá um norte para a vida, assim, um sentido para a vida. É maravilhoso esse curso. Eu tive a oportunidade de conhecer as medicinas da floresta. A minha experiência com a ayahuasca marca profundamente a minha espiritualidade. Então, a partir desta medicina e de outras medicinas da floresta, de enteógenos, né, de expansores da consciência, então, em algum momento, a minha consciência foi além da experiência exclusiva da Umbanda. E eu passei a ter um olhar maior, né, um olhar espiritual, de uma espiritualidade, compreendendo a Umbanda como religião e espiritualidade, e vivendo as minhas experiências de um lugar que transcende qualquer modelo, qualquer forma. Então isso permitiu com que eu tivesse um olhar de mistério, de mística espiritual muito expandido, ao mesmo tempo que a formação acadêmica me deu também um olhar intelectual de profundidade de conhecimento, de abordagem desses temas, trazendo sempre para uma linguagem muito popular, que todo mundo pudesse me ouvir e me entender, porque o meu propósito é tocar a pessoa simples, a pessoa que está só querendo entender a religião dela, a espiritualidade dela, embora tenha uma formação acadêmica. A minha pegada, o meu olhar é tocar as pessoas como se elas não soubessem nada. Como diria o Jung,
conheça todos os métodos, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então eu sou um aprendiz dessas sabedorias todas que brotam da minha própria alma. O Ale hoje é um mistério. O Ale hoje é um mistério aberto de conhecimentos e sabedorias e vida que me atravessa em constante transformação por meio da espiritualidade que me encanta. Então, eu tenho a pretensão de ser um encantador de palavras, um encantador de pessoas, um encantador de mundos, no momento que eu entendo que encantei-me a mim mesmo na vida.